Então, pessoal, hoje, continuando com a nossa disciplina de Fundamentos de Física Termodinâmica, nós vamos ver, então, alguns tratamentos sobre a dilatação térmica superficial. Trataremos, né, sobre a dilatação térmica superficial e a dilatação térmica volumétrica. Tá? Então, eu faço um lembrete aí da última aula, né, que nós vimos dilatação linear, né, e nós discutimos, né, que no caso de corpos sólidos, essa dilatação, pessoal, para corpos sólidos, tá? Pode acontecer que a gente deseje calcular apenas a variação em uma das dimensões. Então percebam, com dilatação térmica linear, a gente está calculando a dilatação num único sentido. Então a gente acaba por considerar essa barra aqui como se fosse uma linha, né? E ela só vai dilatar nesse sentido aqui, para frente, para trás, né? Dos lados aí. Né? E aí nós conseguimos essas duas equações aqui, certo? A primeira é essa, de que a variação do comprimento é igual a um alfa, né, que é o coeficiente de dilatação térmica, vezes um comprimento inicial, vezes uma variação de temperatura. E, né, variando esse ΔL aqui, né, abrindo esse ΔL, a gente joga esse L0 para o lado de lá, trata a equação e acaba por ter essa coisa aqui de o comprimento final é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais alfa delta T. Beleza? Bom, isso daqui na semana passada, pessoal, ficou claro para vocês? Está tudo em ordem aí na cabecinha? Eu só fiquei com dúvida no final, que até que eu não posso falar, mas o exercício ele pede centímetro, né? A medida do centímetro, a elevação do 10 lá da final tem que ser a 2. Aí, no caso, quando você faz aí... porque no final aí tem uma equação, para você achar, que é o L vezes LO, certo? Uhum. Aí você faz ele, vai aí o finalzinho, eu não vou falar o que é, mas deu 4. Aí eu coloquei ele elevado a 4 e fiz a resposta. Eu tô errado? Então, na verdade, Ou eu faço só a 2 porque é centímetro que a resposta pede? Na verdade, Richard, você tem que converter esse centímetro para metro, porque todas as variáveis devem estar no sistema internacional. Então você tem que converter esse centímetro para metro, fazer as contas, e se ele estiver pedindo a resposta em centímetro, você converter de volta para centímetro. Não, lá pede centímetro. Então aí você vai ter centímetro ele vai ser no quadrado, né? Tipo, no menos 2, né? Isso, menos 2, tá? Metro é alguma coisa vezes 10 a menos 2 metros. Beleza, isso, pessoal? E depois o 10, tem, no final, dá o 10 a menos 6, tipo assim, você anula os de baixo, certo? E só soma os de cima. Aí no caso da minha conta dava 4, é por isso que eu... Tá. Entendeu? Então, mas eu não pedi nenhuma questão lá com potência de 10, tá? Então toma cuidado aí com o que você está falando. Não, beleza, é que no final lá depois eu faço a resposta certinho. Ah, tá. Não, beleza. Com os 4 dígitos e tal, mas só que aí a dúvida é essa daí. Se quando eu faço o 10 elevado a menos 2, tipo, aí lá na conta minha era menos, né? Aí menos o 10 elevado a 6, dá no caso menos 4, entendeu? Entendi. Aí a conta lá dá um número negativo, tal, entendeu? Entendi. Dá uma olhada lá, errado, tem que dar, não, depende da operação que você está fazendo, né? Você está fazendo uma multiplicação e você tem 2, 10 elevado a alguma coisa, você vai ter que somar esses expoentes. Isso, aí eu precisava ver a conta, porque assim é meio difícil de eu interpretar, viu tá, Richard? Não, depois... Qualquer coisa você me chama lá no É que, assim, eu fiz dos dois jeitos, depois fiquei com dúvida, eu apagava, voltava, falei, caralho, agora fodeu. Não, é assim mesmo. A dúvida é bom, tá? Vocês virem tirar a dúvida é importante. E é bom a dúvida ser formulada. Eu gosto da dúvida sendo formulada, tá, pessoal? É bom
tanto para o desenvolvimento de vocês quanto para o próprio andamento da disciplina, tá? Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa também. Beleza, Richard? Aí no comecinho da barra, que é o LO, o primeiro aí, que é o ácido, né? Aí, por exemplo, aí ele... Aqui tá bem pequeno, aqui vai dar pra ver, peraí. Aí tem a fórmula, certo? Que é o delta L igual a L vezes LO, que é o início, né? L0, né? L0. Aí, essa fórmula aí, você faz ela por último, para você achar o número de um e do outro. Aí depois você faz um menos o outro, vai dar um número, certo? Vai dar um número. Aí esse número, aí dependendo do que a conta dela, aí vai pedir em centímetro, metro. Aí a resposta seria, no caso, em centímetro, no meu caso. Né? Tá, no teu caso lá. Mas assim, você não pode fazer a conta com centímetro. Você tem que fazer a conta com metro, porque nós estamos no sistema internacional. Então a tua conta tem que ser em metros. E se depois você tem que dar a resposta em centímetro, você tem que converter de novo. Entendeu? É, isso aí mesmo. Você faz ela em metros, né? Que é uns metros e tal. Tem 20 centímetros. A barra tem 20 centímetros, né? Essas coisas aí. Beleza. Beleza. Só isso? Mas depois eu pergunto. Depois você manda mensagem lá. Fica à vontade, tá? Então, Valeu. Então, deixa eu ver se alguém... O que alguém falou? Pode falar, Amanda. Professor, o senhor poderia me explicar, por favor, assim, bem rapidinho novamente, o conceito do linear, da dilatação linear? É assim, Amanda, ó. Quando a gente está falando de... É porque, na verdade, a dilatação térmica na natureza, né, ela sempre vai acontecer de maneira volumétrica, né? Isso quando a gente tem uma temperatura constante em todo o corpo, certo? Ela vai sempre acontecer de maneira volumétrica. Só que em algumas situações, a dilatação volumétrica não interessa tanto para a gente, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente vai construir uma linha férrea, né, que a gente deixa um espacinho entre a junção de uma emenda e outra, né, da linha férrea, né? Aquela dilatação que ele está considerando é uma dilatação linear, porque no volume não vai interessar tanto, né? No volume, às vezes, ele vai dilatar, né, mas não é tão interessante ali, ou para o projeto, né, não é levado tanto em consideração. Já a dilatação linear, se acontecer, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, da linha de trem, e você não considerar aquela folga, né, da imagem do slide da aula anterior, você viu que você vai ter uma linha de trem toda torta, né, com a dilatação térmica ali. Então a gente acaba estudando a dilatação linear por conta de situações desse tipo. Mas vocês vão perceber hoje que a dilatação linear ela só é estudada para a gente ter uma base para calcular as outras dilatações, né? Então, o que acontece na natureza são sempre dilatações volumétricas, né? Porque o corpo se esquenta, se aquece, né, por completo e dilata por completo também, né? Expande, dilata, tudo mais. Então a gente estuda a dilatação linear por conta disso, tá, Amanda? E bom, as equações de dilatação linear, elas são bem simples até, né? São duas. Aliás, é uma só, né? Que a variação do comprimento é igual a um alfa vezes L0 vezes ΔT, né? E essa segunda, ela deriva da primeira, tá? Porque a gente só abre esse cara aqui, né? Joga o L0 para o outro lado e tem só o cálculo do comprimento final, beleza? E aí a gente tratando a equação, a gente acaba ficando com isso daqui, certo? E o que é mais importante para a gente na dilatação linear, que a gente vai ver que também nas dilatações volumétricas e superficiais também, é esse cara aqui, ó, que é o coeficiente de dilatação térmica, tá? Esse cara aí, ele me diz o seguinte, olha, esse material, ele dilata alguns centímetros ou metros, né, que é bem pouquinho, por cada grau Celsius que aumenta na sua temperatura, tá? É isso que esse alfa diz pra gente, né, que é o coeficiente de dilatação térmica.
E esse cara aqui, ele é diferente para cada tipo de material. Tá? Então, se eu tenho um material metálico, dentro de materiais metálicos, eu tenho aço, alumínio, cobre, zinco, tudo. Né? Cada um vai ter um coeficiente de dilatação térmica correspondente à sua estrutura cristalina lá do material. Tá? E aí a gente trata cada um dos casos como um caso específico, né? Cada um dos materiais como um caso específico. Tá? Era essa a tua dúvida? Ficou mais claro aí? Amanda? Assim, a minha dúvida era se alguém me questionar o que é dilatação linear, se eu saberia responder para essa pessoa e ela falar, ok, é isso. Dilatação Ou se linear. ela... Dilatação linear é a dilatação de um corpo em um único sentido. Nada mais. Era exatamente isso. Então, dilatação linear é dilatação de um corpo em um único sentido. Um único sentido. A gente está considerando um único sentido. Mas você concorda comigo que não faz muito sentido, né? Porque se você aquecer um corpo, ele vai dilatar, que nem o Eduardo falou, em 3 dimensões, né? Então, tanto em um comprimento, na altura e no volume. Então, no volume inteiro, né? Você concorda comigo? Sim, vai sofrer modificações, não vai na estrutura? Isso, vai né? Ficar inchado. Isso, ele vai inchar, né? Vamos dizer que ele vai inchar então, né? Mas isso que eu falei no começo, né? Tem situações que é mais importante a gente ver a dilatação linear, né? Não interessa tanto a dilatação volumétrica, mas a linear vai me atrapalhar, como no caso do trilho do trem lá, que a gente viu a foto na semana passada. Tudo bem? Tudo sim. Então, beleza. Podemos continuar então? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Dúvidas, observações? Se não... Opa. Professor, os slides para fazer a anotação da aula vai ser disponibilizado depois no Moodle ou você vai disponibilizar agora? Não, sempre no Moodle. Esse daí já tem, né? Isso, então, é que eu procurei lá só vi da aula 1 e da aula 2 só. Esse aí é da aula 2. Esse daqui já é a próxima aula, né? Mas tem assim, Amanda. Já está no Moodle? Já, na semana passada tá lá já, tá? Beleza. Então, pessoal, olha só, ó. Quando a gente fala de dilatação superficial, por enquanto a gente estava falando de dilatação linear. Quando a gente fala de dilatação superficial, a gente considera que o corpo dilata em 2 sentidos, não só em um mais, tá? Então vai ser no comprimento e na altura. E eu coloco aí, né, que são nos eixos X e Y, tá? Então pensa numa figura geométrica, né, no plano, tá? E a gente acaba por considerar a dilatação térmica no sentido Y e no sentido X, certo? Então, a gente pode considerar que as equações de dilatação linear podem ser aplicadas em dilatação superficial, mas considerando os eixos X e Y, ok? Então, olha só, no eixo X, a gente vai ter uma dilatação que é dada pela equação, aquela equação de baixo, né, que calcula a dilatação final aqui, né, o comprimento final do corpo, onde um x é igual a um x0, né, vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Enquanto no eixo y, nós vamos ter y igual a y0, 1 mais alfa ΔT. Beleza? Então quer dizer, pessoal, que nós temos então dilatação no eixo y, então quer dizer no comprimento, e também na altura desse plano aqui, certo? E tá, se a gente está falando de dilatação superficial, né, na área, a gente tem que calcular essa dilatação na área, certo? Então se a gente tem esse cara aqui e esse daqui como sendo os lados de, por exemplo, um quadrado, né? Como é que a gente vai fazer para calcular a dilatação térmica nesse quadrado? A gente vai ter x vezes y, né? Que é base vezes altura, considerando um quadrado. Então, x inicial vezes y inicial vai ser igual a essa parte da equação que é igual para os dois ao quadrado, certo?
E quando a gente faz o tratamento matemático, a gente vai perceber que a nossa equação de área, né, porque x vezes y vai acabar sendo uma área, é igual a uma área inicial, que é x0 vezes y0, área é igual a área inicial vezes 1 mais 2α ΔT mais alfa ao quadrado ΔT ao quadrado. Ok? Eu vou mostrar para vocês, tá? Oh, meu filho. Vou mostrar para vocês isso daqui, tá? Então, se a gente considerar que os termos alfa ao quadrado e ΔT ao quadrado multiplicados aqui, eles vão ter um valor muito baixo, né? Muito pequeno, na ordem de 10 a menos 6, a gente pode acabar retirando eles da equação. Mas, gente, eu coloquei até entre aspas, porque a gente pode retirar, só que a gente está perdendo precisão da nossa conta. Tá? Se a gente considerar eles, é claro que a conta vai ficar mais precisa. Tá? Mas 10 a menos 6, nós estamos falando na casa de micrômetros aí, né? Poucos micrômetros. Então, às vezes não influencia tanto. Então a gente vai perceber que a área final vai ser igual à área inicial vezes 1 mais beta vezes ΔT. E o que é esse beta aqui que entrou na equação? É 2 vezes o A. Desculpa, o A não, né? O alfa. Beleza? Se a gente tem 2 vezes o alfa, que é por conta de 2 vezes os sentidos que nós estamos analisando aí, né? Nós vamos substituir esse alfa por beta. Tá? Então, se você tiver um alfa para calcular a dilatação superficial, é só você fazer 2 vezes ele que você vai ter o beta. Tranquilo? Até aqui para você está certo? Tem como você desenhar um para nós ver aí? Vamos desenhar, meu amorzinho. O que você não pede rindo que eu não faço chorando? Vamos lá. Olha aqui, ó. Isso daqui, pessoal, depois vocês analisem, porque no quadrado é a situação mais simples que a gente tem. Só que às vezes vocês estão dando aula lá, o aluno pode falar assim, mas professor, você falou que a dilatação superficial ela vai acontecer desse jeito aqui em quadrados. Mas e se eu quiser calcular a dilatação superficial em uma circunferência? Então eu separei para vocês como faz essa demonstração aqui, que é do mesmo jeito, tá, pessoal? A gente só precisa considerar o cálculo da área. Eu vou pôr para cá. A gente só precisa considerar o cálculo da área para uma circunferência, ok? Então, olha só, ó. Se a gente tem a dilatação linear, a gente vai partir dela, né? L é igual a L0, 1 mais alfa ΔT, beleza? Isso daqui é a dilatação linear. Tá? Só que eu quero calcular, o Raul mostrou lá a dilatação num quadrado, mas eu quero num círculo, uma circunferência, ok? Bom, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem que partir das equações aqui de dilatação linear e também das equações de cálculo de área. Por isso que a gente tinha um x vezes y lá, ok? Então, para a gente calcular a área da circunferência, nós não temos lá o tal do πr quadrado? Temos ou não temos? Lembram disso? Temos, né? Sim. Olhando para a equação, quem que vai dilatar aí? Quem que eu vou olhar para a equação e falar assim, não, esse cara vai aumentar? A bola. A bola, mas dentro dessa equação aqui, ó, quem que vai dilatar? Quem que vai aumentar? O raio. O raio, bem observado, Amanda. Então, quem que vai ser a nossa incógnita de interesse? O raio, tá? Então, para a gente calcular a área final, a gente vai ter que considerar o π aqui, que não tem jeito, né? E também, no lugar desse raio, a gente vai ter que colocar essa expressão. Por quê? É a expressão do raio final que a gente quer, tá? Por isso que vai entrar aqui, ó, um R0, né? No lugar do L0 eu coloquei um R0, 1 mais alfa ΔT. E como isso tudo aqui, ó, tá ao quadrado, eu taco eles ao quadrado também.
Mas, Raul, eu uso no lugar a equação linear? Isso, você usa. Tudo vai partir, Dani, da equação linear. Você vai perceber. Essa coisa aqui para o cálculo da área final, ela vai partir do cálculo da área inicial. Sempre. E aí, você fala assim, mas eu só tenho a equação de cálculo de dilatação linear. Pô, cara, dela você pode derivar para outras, né? Que é cálculo de área superficial para um círculo, né, uma circunferência, um triângulo, um polígono qualquer, né? Sabendo a equação de cálculo de área dele, você consegue extrapolar para qualquer um. Entendeu? Ficou claro aí? Mais ou menos, vamos ver. Tá, vamos ver a conta aqui, ó. Vamos ver a conta aqui. Então eu vou destrinchar esse cara aqui de dentro e vou deixar o quadrado primeiro por fora, tá? Então, a área final aqui vai acabar sendo o π. O R0 eu vou multiplicar por 1 e também por essa outra expressão distributiva, tá? Vai ficar raio inicial mais raio inicial alfa ΔT. Isso tudo ao quadrado. Percebam, pessoal, que aqui ó, a gente tem dois termos elevados ao quadrado. O que a gente tem que fazer aqui? Fala pro titio. Quem que arrisca? Cri, 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 cri. Lembra os produtos notáveis? Aqui, o negócio estava desligando. Seria... Pode falar, Richard. Eu diria algo assim, não sei que está multiplicando, não passa dividindo? Não. Separa os termos? Ó, eu estou interessado só com esse termo aqui, ó. Do lado primeiro. Só esse daqui. O π, ele é π, é um número. Primeiro resolve que está dentro do parênteses aí, né? Isso, mas então, eu tenho uma soma de termos aqui ao quadrado. O que eu tenho que fazer com eles? Elevar ao quadrado. Imagina, menino, você tá doido? Produtos notáveis, lembra de produtos notáveis? É chuvinha, professor. Não, na distributiva não, produtos notáveis. Quando a gente tinha isso daqui, ó, eu vou fazer uma observação aqui. A mais B ao quadrado. O que a gente tinha que fazer? Professor, eu farei erroneamente chuvinha novamente para resolver. Isso daqui, quadrado, né? Do primeiro mais duas vezes o primeiro. Isso, Eduardo. Mais quadrado do segundo. Isso daí mesmo. Gente, isso é chuvinha. Eu faço isso também, mas só que eu já ia fazer de uma vez, eu nem ia ficar descendo muito ali. Eu faço chuvinha para não precisar, porque às vezes como eu não decoro a sequência, eu faço chuvinha. Eduardo, chuvinha é você pegar o número e fazer como ele falou, só que tem essa regra. Eu não sei essa chuvinha tua aí, eu chego jogado uma vez, mas chuvinha foi no... Eu não sei essa chuvinha, mas eu vou usar a minha chuva molhada aqui, certo? Que são os produtos notáveis, né? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, porque aí todo mundo vai ser elevado ao quadrado. E aí a gente tem aqui os produtos notáveis já aberto, né, feito. Beleza? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí percebam que aqui, né, a gente tem R0, R inicial, né, igual. A gente pode substituir aqui por R quadrado, ok? Tendo R quadrado aqui, ó, aqui e aqui, a gente pode colocar ele em evidência. Então vai ficar R0 ao quadrado, beleza? 1 mais, porque tem esse daqui, 2 alfa delta t, mais alfa ao quadrado, delta t ao quadrado. Opa, tem aqui. Percebam, pessoal, ó, que esse cara aqui, o R0 ao quadrado, ele já está em evidência, né, que é o nosso raio ao quadrado, beleza?
E aqui, ó, nós temos aquela mesma expressão que eu falei que poderia cancelar lá no slide anterior. Ok? Então, para a gente calcular a área aqui, nós vamos ter o π R0 ao quadrado, 1 mais, desculpa, a dilatação é superficial, alfa delta t. Esse daqui é muito pequeno, a gente não considera, então fica nisso daqui. Ok? Então, olha só, pessoal, a gente acabou chegando numa expressão muito parecida com aquela expressão anterior, né? Porque a gente pode até tirar isso daqui dos parênteses e nós vamos acabar tendo πr ao quadrado, πr inicial ao quadrado, 1 mais 2 alfa delta t. E como πr ao quadrado, πr inicial ao quadrado é a área inicial, nós podemos escrever então como área inicial 1 mais 2 alfa é beta delta t. E aí a mesma coisa. A gente chega na mesma equação que eu apresentei aqui. Só que ao invés de partir de um quadrado, a gente partiu de um círculo, de uma circunferência. Estão vendo? Só mudou aqui, ó, o cálculo da área. E aí, ficou dúvida aí? Deixa eu botar aqui, ó. Ficou dúvida aí? Sim ou não? Nossa, gente, vocês se importam se eu for no banheiro rapidinho? Eu esqueci. Ah, não, ficou dúvida. Rapidinho. Vai dando uma analisada na equação aí. Rapidinho. Eu fico aqui preparando uma aula e esqueço de ir no banheiro. Entendeu? Pessoal, pegaram a visão aí? Então, Dani, ó, do mesmo jeito, você perguntou, mas a gente vai partir do cálculo de dilatação linear? Sim, partimos do cálculo de dilatação linear olhando para o cálculo da área de uma circunferência. Então, se a gente quer saber a área final, a gente só substitui as equações aqui e acaba tendo a mesma equação, tá vendo? Ó, igualzinha, né? A gente só muda aqui, ó, o comprimento pela área, tá vendo? Ó? Então, aí eu achei a área porque foi um círculo. Uhum.
Aí você quis saber a área por causa da geometria, que era um círculo. Isso. Não, é pra saber a dilatação dele. A dilatação Você tem que trocar. Isso. Então, mas aí em qualquer, sei lá, geometria, eu vou ter que achar a área? Qualquer uma. Ó, eu vou fazer mais uma para ficar mais claro. Pra você ver que qualquer geometria, a gente vai cair na mesma equação. Ó, eu vou fazer, por exemplo, um triângulo, vai. Um triângulo agora. Esse daqui foi uma bolinha de uma circunferência, né? Falo círculo, círculo é diferente de circunferência, né? Tá. Agora eu vou fazer de um triângulo, certo? Qual que é a equação para cálculo de área do triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? É, não é? É. Bom, quais dois, aqui olhando para a equação, né? Olhando para a equação, quais são as duas incógnitas que vão dilatar conforme eu aumento a temperatura? A base do triângulo vai dilatar para cá e a altura vai dilatar para cima. Concordam? São em duas dimensões. Sempre vai ser em duas dimensões, beleza? Tranquilo? Então, ó, eu tenho que substituir esse cara e esse cara, né, pelos termos necessários. Paulo, desculpa te interromper, mas aí então a dilatação linear é só no comprimento? Isso, a dilatação linear é só no comprimento. Só que a gente tem que analisar, Dani, quais são os dois comprimentos que estão dilatando. No caso... Então, aí, nessa dilatação superficial é altura e comprimento. Isso, altura e comprimento. Porque a gente já passou de um patamar de olhar só para a dilatação linear e nós estamos olhando para a dilatação superficial. Então ela vai acabar acontecendo nesse sentido e nesse daqui. Então, ó, ela acontece nesse sentido e nesse, concorda comigo? A mesma coisa acontece com o círculo. Só que o círculo ele vai crescer aqui e aqui proporcionalmente. Só que como ele é um círculo, ele vai aumentar no raio. Por isso que só aparece um raio aqui. Só que, se você perceber, né, ele é raio ao quadrado. Ok? Aí nisso o enunciado me explica se eu vou entender essa dilatação linear ou superficial. O enunciado vai explicar. Mas às vezes um aluno te pergunta, mas e se eu quiser saber a dilatação de um triângulo, que nem você perguntou agora. Se eu quiser saber a dilatação de um triângulo, aí você faz a demonstração. Olha, a dilatação de um triângulo acontece do mesmo jeito. Só que a gente tem que olhar sempre para o cálculo da área da figura. Só isso. Entendeu? Tá, ó, vamos lá então, ó. Eu vou substituir esse B aqui, ó, pela mesma equação aqui de cima, ó. Esse B final aqui, eu vou substituir por essa equação. Opa, por essa equação aqui. E o H também, vou ter que substituir. Então vai ficar B inicial, 1 mais alfa delta T, vezes H inicial, 1 mais alfa delta T. Isso tudo dividido por 2. Beleza? Do mesmo jeito, ó, como esses dois termos são iguais, eu posso colocar eles em evidência, né? Claro que considerando que os dois aqui vão ficar ao quadrado. Então eu vou ter aqui que essa área é B inicial vezes H inicial dividido por 2. Olha só, hein? Eu peguei esse dividido por 2 aqui e coloquei aqui, ó. Peguei esse termo, multipliquei por esse e vou deixar em evidência 1 mais alfa delta T. Como tem dois termos, é ao quadrado. Beleza? E vou fazer a mesma coisa que lá em cima. Eu vou ter que aplicar produtos notáveis aqui de novo. Tá? Então vai acabar ficando B inicial vezes H inicial dividido por 2 é 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes alfa delta T mais alfa delta T, alfa ao quadrado, delta T ao quadrado. Mesma coisa, certo? Só que nesse caso eu já taquei para fora aqui o B inicial vezes H dividido por 2.
1 ao quadrado vai ficar 1, vamos fazer aqui juntos. Ó. B inicial vezes H inicial dividido por 2. 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1, 2 vezes alfa delta t, 2 alfa delta t, mais alfa ao quadrado, delta t ao quadrado. Isso daqui, a gente falou que a gente pode tirar porque é pequeno demais. O 2 alfa eu posso substituir por beta, né? E aqui, ó, do mesmo jeito que aqui em cima, eu tenho B inicial vezes H inicial dividido por 2, que é o cálculo da área do triângulo. Então a gente vai ter, de novo, a área inicial, só substituir isso daqui por esse termo aqui, certo? 1 mais beta delta t. Olha aqui, ó. É a mesma equação. Estão vendo? Então, o que eu quis dizer aqui, pessoal? Que a gente pode calcular a dilatação superficial para qualquer geometria. Só que quando a gente olhar para a área final e área inicial, a gente vai ter que usar a equação correta, tá? Se eu estou calculando a dilatação superficial de uma circunferência, eu tenho que usar o cálculo da área da circunferência. Se eu estou usando, querendo analisar a dilatação superficial de um triângulo, eu vou ter que calcular corretamente a área de um triângulo. Ok? E aí a gente vai usar a mesma equação. É a mesma. Só esse cálculo de área aqui, ó, a gente sempre vai ter que mudar dependendo da geometria. Entenderam, pessoal? Ficou claro aí para vocês? Não. E... Só a dúvida é no quarto elemento aí, olha lá. A área, aí por exemplo, ali na hora que você, essa daí, você separou, foi botando 2 ali tudo, é porque você, só para tirar a elevação do 1, é isso? Aonde? Aí, esse aí, tá vendo? Aí você começou, você fez 1 mais 2, certo? Aham. Aí tá vendo que a elevação em 2 já saiu, certo? Aí você pôs delta t, aqui? Aí você repete. Isso, daqui aí você repete cá? o número. Uhum. É, porque 1 ao quadrado é 1, né? Isso. Aí depois lá você achou, depois você repetiu, ó, mais 2 ao quadrado ali, Não é você 2? só desceu, certo? Não é 2 ao quadrado não, só. Não, lá pra frente. Não, aí, esse aí, não é um aqui, 2 ao quadrado, isso? Aqui é alfa. Nossa senhora. É. Ah, não, é que a letra tá meio zoada. Ô louco, cara, você falando assim na caruda. Ah, tá, é um alfa. Ô, pessoal, não, ó, é um alfa, tá? Eu achava o tá, meu alfa tão bonito. É isso aí que o Eu Eduardo... achei que era um 2, eu falei, por que desceu um 2 ali? Não. Tinha copiado como 2. Não, Não, é alfa. Isso aqui é alfa, desculpa. Isso daqui, pessoal, como o Eduardo falou, eu tô querendo mostrar para vocês que qualquer cálculo de dilatação, né, seja ela linear, superficial ou volumétrica, ela pode partir da equação de dilatação linear, tá? Se a gente levar em consideração a dilatação linear nos 2 sentidos ou nos 3 sentidos que a gente está considerando, a gente vai poder fazer partir da dilatação linear. Entenderam? Que sempre vai dar a mesma coisa. Independente da geometria. É claro que a gente tem que levar, quando a gente for calcular, vocês podem decorar essa equação aqui, ó, de cálculo de área, né, de cálculo de dilatação superficial, que é a área igual à área inicial, 1 mais beta delta t, certo? Mas vocês não precisam decorar todas as fórmulas, porque vai mudando, né? Ao invés da gente usar L igual a L0, 1 mais alfa delta t, a gente usa A igual a A0, 1 mais beta delta t. Você não precisa. Se você souber demonstrar, você só precisa de uma equação e entender que o conceito é que a dilatação está acontecendo nesse sentido, que é em x, e nesse sentido, que é em y. Simplesmente isso. Entenderam? Cri, cri.
Eu ainda tô em dúvida naquela linha ali, professor. Qual linha? Apaga essa última linha, essas duas últimas linhas e faz de novo aí o conceito, só pra mim ver. Essa e essa. Não, só essa daí é de baixo. Essa daqui é de baixo. Isso, aí daí pra lá que... Então eu vou apagar. Ó, vou apagar. E vamos fazer de novo. Talvez não fique bem apagado aqui, né? Quadro branco seria bem melhor, mas tudo bem. Ó, esse termo aqui vai ficar igual. Certo. E esse termo a gente já viu, né? Que a base inicial vezes a altura inicial dividido por 2 é a área inicial. Isso. Beleza? 1 ao quadrado. Quanto que dá 1 ao quadrado? Ele mesmo. 1. Mais. Porque 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1. Quanto que dá? 1. 2 vezes 1 dá 1? Não, 2 vezes 1, 2. 2. 2 vezes alfa delta t. Quanto que dá? 2 alfa delta t. 2, deixa eu fazer um alfa mais lindinho aqui, porque eles estão... Faz um Azinho aí, pequenininho. Não, não é um A. O A é uma coisa, alfa é outra. Alfa delta t. 2 alfa delta t. Mais. Esse cara ficou aqui... É um alfa. A alfa ao quadrado delta t quadrado. Porque ele está se repetindo, beleza. Ele está repetindo. Só que esse termo aqui, ó, ele é muito pequeno. Ele não vai influenciar muito na nossa dilatação. Então eu corto ele. E o 2 alfa, ele pode ser chamado também, é mais conhecido nas bocas, como beta. Tá? Que é o coeficiente de dilatação superficial. É só você pegar o coeficiente de dilatação linear e multiplicar pelos dois eixos que você está considerando. Tá? Então como é que ficou a equação no final? Ó, a área final é igual. Essa daqui não é a área inicial que a gente está considerando? Sim. Então eu vou colocar área inicial, ok? Certo. Aí aqui eu abri o parênteses. O 1, ele está aqui, ele vai continuar aqui, beleza? Uhum. Mas o 2 alfa não é beta? Certo. Beta. E o delta t, eu faço alguma coisa com ele? Não. Não, delta t. Se esse daqui eu cortei porque eu não estou considerando ele, acabou minha conta. Fecha. Tá aí, ó. É a mesma equação. O que vai mudar, entendeu? O que vai mudar, Richard, é o jeito que eu vou calcular essa área. Por enquanto aqui, ó, eu não estava interessado na geometria do corpo. Agora eu tô. Eu estou interessado na geometria do corpo. Porque se for um triângulo, eu vou ter que calcular essa área aqui de modo que seja coerente com essa geometria. Se for para essa geometria aqui, eu vou ter que calcular a área com base nessa geometria. Entendeu? Sim, se for a bola, com a base na geometria da bola. Se for um triângulo, com a base do triângulo. Beleza? Beleza. Conseguiram pegar então? Se alguém tem alguma dúvida, tem que tirar, hein? Não pode. Mas agora de um paralelograma isso aí. Mas, Raul, aí a resposta final sempre vai ser essa? Sempre vai ser essa, Dani. Você acredita? Se você pedir sua resposta final, vai ser só essa. Só essa. A única diferença, Dani, vai ser o quê? Se eu estou calculando a dilatação superficial de uma circunferência, o que eu vou usar para calcular essa área aqui? Aliás, se ele pede a área inicial, o que eu vou usar para calcular essa área inicial? Para a circunferência. O π e o raio aí, né? Isso. O π vezes o raio ao quadrado. Se eu estou pedindo para você calcular a dilatação superficial de um triângulo, que cálculo de área que você vai usar? A base vezes a altura. Dividido por 2. É isso. Só isso. Mas a equação é a mesma, tá vendo? Ó, a base da equação é a mesma. E eu quis demonstrar para vocês que ela parte da dilatação linear. Só que a gente está olhando em dois sentidos, x e y. Ok? Agora ficou claro aí? Acho que sim, né? Vamos ver na hora de fazer, né? Na hora de fazer é que o pichóia, mas não vê, né?
Vamos lá. Ó, então, pessoal, ó, isso daqui o que eu quis demonstrar para vocês, que as equações sempre vão partir. Aí eu fiz aqui, ó, da circunferência e do triângulo, tá? Beleza? Eu estava programado já para fazer. Eu sabia que ia perguntar mais um. Então eu já fiz, tá? Beleza? O que eu quis demonstrar então é que para a gente calcular a dilatação térmica de qualquer corpo, a gente parte da dilatação térmica linear, tá? Por isso que a gente tem que saber a linear para partir para a volumétrica. Porque olha só, quando a gente começa a passar, né, para essa geometria em 3 dimensões, que é base, altura e profundidade, a gente vai perceber que a dilatação térmica vai acontecer nos 3 eixos. Então a gente tem que considerar a dilatação linear nos 3 eixos, no eixo x, y e z. Tá? Se o cálculo da área desse cubo aqui é x vezes y vezes z, pô, é só eu fazer essa substituição. Que o volume, Ctrl Z. O volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais delta. Desculpa, delta não, né? Alfa vezes delta t elevado ao cubo. Porque são 3 expressões. Certo? E aí, pessoal, quando a gente faz esse cara aqui, a gente também tem que fazer produtos notáveis, né? Só que produtos notáveis a gente vai fazer em um e depois multiplicar para o outro, porque está elevado a 3 e não a 2, tá? Mas do mesmo modo, a gente vai tirar o termo a ao quadrado vezes ΔT ao quadrado e também desprezar o termo a ao cubo vezes ΔT ao cubo, tá? Que vai aparecer também na equação, certo? E nós vamos acabar tendo de novo o volume igual ao volume inicial 1 mais gama ΔT. Ô Raul, mas o que é esse gama? São 3 vezes o alfa. Só isso. 3 vezes o alfa. É o raio gama que pegou o Hulk. É exatamente esse mesmo. Eu vou demonstrar aqui para vocês, ó, que ele também parte do cálculo de dilatação linear. Mas eu vou considerar aqui, ó, o cálculo do volume de uma esfera. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para vocês e abrir a minha câmera. Tá? Então, ó, a dilatação volumétrica. Dilatação. Dislexia bateu. Volumétrica da circunferência aqui. Certo? Como é que eu falei para vocês? A gente tem que ter como base a dilatação linear, certo? Dilatação linear, certo? E o cálculo, não da área, do volume da circunferência aqui, que é 4πr ao cubo dividido por 3. Quem que é a nossa variável que vai acabar dilatando aí? O raio. Então, é para ela que a gente tem que olhar e substituir por essa equação aqui do comprimento, da dilatação linear. Então, o nosso volume final vai ser dado por 4π dividido por 3. Beleza? Eu só tirei aqui, ó. Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Mas eu só separei essa incógnita aqui. R ao cubo eu vou substituir por L0. Um colchetes aqui. L0, 1 mais alfa ΔT. E isso daqui, ó, como vem da equação, eu vou elevar ao cubo. Beleza? Pessoal, isso daqui é que nem produtos notáveis, é igual, tá? Só que no caso, a gente teria que separar 2 termos de um e depois fazer distributiva, tá? A gente não pode sair multiplicando, distribuindo aqui, tá?
Então, é como se... Eu vou separar aqui, ó. 4π ao cubo. Aí vai ficar L0 daqui mais L0 alfa delta t. Isso daqui ao cubo. É como se a gente pegasse isso daqui, ó, e fizesse L0 mais L0 alfa delta t ao quadrado vezes L0 mais L0 alfa delta... Oh, meu filho. Peraí. L0 alfa delta t ao quadrado vezes L0 mais L0 alfa delta t. Tá vendo? É como se a gente fizesse isso daqui, ó. Então, esse primeiro a gente faz produtos notáveis e depois multiplica com esse segundo aqui. Só que eu já vou fazer direto, tá? Depois vocês tentem fazer aí. Como é que vai ficar isso, ó? Esse balaio de gato aqui elevado ao cubo, ó. É como se fosse também lá o produtos notáveis, mas é com a coisa elevada ao cubo, tá? Vai ficar 1 elevado à terceira... Opa, pera lá. 1 elevado à terceira, porque eu tive que fazer, pessoal, desculpa, tá? Isolar, tacar isso daqui para fora, tá? Beleza? Então vai ficar 1 elevado à terceira mais 3 vezes, porque são 3 termos, né? 1 elevado ao quadrado mais alfa delta t mais 3 vezes 1 vezes alfa ao quadrado delta t ao quadrado mais alfa ao cubo delta t ao cubo. Nós vamos ter isso como se fosse um produtos notáveis, mas ao invés de estar elevado ao quadrado, está elevado ao cubo, tá? Beleza? E olha só, pessoal. Quando a gente tem esse daqui, 1 elevado ao cubo, vou fazer, ó. Quando a gente tem 1 elevado ao cubo, é 1. 3 vezes 1 ao quadrado é 3. 3 alfa delta t. Mais 3 de novo, que é 3 vezes 1. Alfa ao quadrado, delta t ao quadrado, né? Esqueci aqui. Alfa ao quadrado, ao quadrado, delta t ao quadrado. Beleza? Mais alfa ao cubo, delta t ao cubo. Do mesmo jeito, a gente acaba ignorando esse termo aqui, né? De alfa ao quadrado vezes delta t ao quadrado. E também agora, né, esse outro termo que está elevado ao cubo, que ele também vai ser muito pequeno. E aí a gente vai considerar esse 3 alfa aqui como sendo um gama. E vamos ter que o volume final é igual a 4π vezes 3, dividido por 3, 1 mais 3 alfa delta t. Ah não, isso daqui é raio quadrado. É raio, né? Eu coloquei, desculpa, raio inicial. E depois esse raio inicial, desculpa, hein? Esse raio inicial vai sair para fora. Vai ficar assim. Perdão. Esqueci de uma parte da continha. Vai ter que fazer de novo, hein, ó. Esse cara aqui, ó, ele acaba saindo, né? Desculpa, eu errei aqui, ó. Ele tem que sair para fora, né? Raio inicial. E você faz só com 1 alfa, 1 mais alfa delta t. E aí faz toda a conta com 1 alfa delta t. Eu só esqueci de colocar esse raio aqui para fora. E aí é por isso que nós vamos ter isso daqui. Volume é igual 4π R inicial dividido por 3 é o volume inicial. 1 mais gama, que são 3 vezes alfa, vezes delta t. Aqui. Ops. Vocês viram, ó?
Esse daqui é mais chato, tá? E ainda eu esqueci de botar para fora aqui. Mas ele sempre vai partir, de novo, da equação de dilatação linear. Mas aí eu acabo considerando a expressão que eu quero, o raio, né, na verdade. Aqui. Beleza, pessoal? Ah, não entendi não, Raul. Não? Não. Olha, ali, ó, do primeiro do volume. Eu concordo. Você explicou ao cubo, porque aí o primeiro jogou ali embaixo ao quadrado para fazer a separação, e deixou no cubo para mostrar que estava 3 vezes o L inicial, mais L aqui não dá para ler, e também não dá para ler. Mas aí você fez isso 3 vezes e desenhou ele para explicar. Aí embaixo você ganha o cubo R. Vou fazer o seguinte, eu também não entendi por que ficou o cubo, que também é o quadrado. Não, é que ele não tinha... Ô, professor, eu acho que ao cubo porque são 3 dimensões, ao quadrado porque são duas dimensões. Isso, exatamente, Amanda. Mas eu vou fazer de novo porque eu dei uma papagaiada aí, tá? Então, ó, a gente vai partir de novo da equação de cálculo de dilatação. Professor, tem como fazer uma letra maior que tá na tela cheia aqui, mas não tá dando para ver um pouco. Uma letra maior? Pouquinha coisa que ideia aí. Faço, é que eu não... Acho que o zoom na câmera. Na sua câmera, Raul. Deixa eu ver se dá pra dar o zoom na câmera. É que a letra é bem fininha, aí tipo... Deixa eu ver aqui um negócio, ó. Pera aí. Isso daqui melhora a coisa, ó. Aí, mas agora tá desfocado. Pode tirar o zoom. Aí fica muito grosso, né? Aí. Opa. Inferno essas aulas online, viu? Ele desfoca muito, viu? Aí. Põe pra ele focar. Aí, deu. Ó, L0 1 mais alfa delta T. Tá melhor assim? Ficou melhor para vocês? Tá sim, senhor. Agora dá para ver. Beleza. Então vamos lá. De novo, né? Se eu estou considerando, eu quero calcular a dilatação volumétrica na minha circunferência, né? Na circunferência não, no cubo. Oh, meu Deus do céu. Na esfera, né? Eu tenho que considerar o cálculo do volume da esfera como sendo esse cara aqui, né? Vocês lembram? De volume da esfera. Tranquilo? Bom, então, ó, se eu tenho um volume final, eu tenho que calcular esse L0 aqui com base... Esse L0 não, nessa dilatação, com base na incógnita que vai ser dilatada. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui, pessoal? Ó, V é igual 4π dividido por 3. O R ao cubo aqui vai ser igual a um R inicial 1 mais alfa delta T. E isso daqui é ao cubo. Beleza? Beleza. Então, olha só. Se eu fizer a distributiva aqui, então eu vou fazer passinho por passinho, tá? 4π dividido por 3 vai ficar R inicial mais R inicial alfa delta T elevado ao cubo, concordam? Porque, ó, eu peguei esse R inicial, multipliquei por esse e por esse termo. Ok? Na hora que eu fizer esse produtos notáveis aqui com alguma coisa ao cubo, tá? Como é que vai acabar ficando? Ó, eu vou passar para cá, ó. Não sei se vai caber em tudo aqui. Esse termo a gente deixa. E aí vai ficar R inicial ao cubo mais 3 vezes R inicial ao quadrado mais alfa delta T mais 3 vezes
R inicial. Ao cubo. Vou passar para baixo aqui. Ao cubo não. Esse daqui não é ao cubo. Um Alfa ao quadrado delta t ao quadrado mais alfa ao cubo delta t ao cubo. Depois, então, pessoal... aí que eu fiquei na dúvida. Quando que é o cubo e quando é o quadrado? Não, porque na verdade, se eu abrir tudo isso, aí nós vamos ficar aqui mais tempo. Mas é por causa disso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. É que ele fez o produto notável de soma de cubo. É, porque assim, ó. É diferente. Como eu do tenho... quadrado. Eu vou fazer assim, para ficar mais claro, tá? Como eu tenho A mais B ao cubo, e o produto notável é A mais B ao quadrado, a regra de produto notável é A mais B ao quadrado, o que eu faço? Eu faço um A mais B ao quadrado, certo? Depois joga um sozinho. Vezes A mais B. Ok? Certo. Aí, ó, eu faço A ao quadrado. Eu estou fazendo de lápis, pessoal, porque senão fica muito grande e não cabe, tá? Aí a linha de raciocínio de vocês fica meio ruim. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Vezes A mais B. Ok? Aí eu tenho que multiplicar cada termo com os seus, certo? Então vai ficar, ó, esse com esse. A ao cubo B, certo? Ao cubo. Não, desculpa. O 2. A ao cubo mais A ao quadrado B, certo? Porque eu estou multiplicando esse e depois esse. Mais esse cara aqui, ó. 2A ao quadrado B. 2A ao quadrado B mais 2AB ao quadrado. Aí esse outro cara aqui, ó, a gente tem que fazer a mesma coisa. Mais B ao quadrado A mais B ao cubo. Entendeu como é que acaba ficando? Ó, aí se a gente... Ao cubo, o professor, pelo que eu entendi, é assim. Ao quadrado foram os números que ficaram em notação, nos produtos notáveis. Ao cubo é aqueles que foram o resultado da soma mais o produto notável. Mais ou menos isso. Não sei a lógica muito certa, não. Mas na hora que a gente rearranjar, pessoal, ó, se eu botar o cubo com o cubo, o 2AB, o 2 aqui, ó, o que nós vamos perceber? Olha só, ó. Eu vou tratar primeiro, ó, essa parte aqui, ó. Certo? Nas duas partes tem o 2, né? Então eu vou colocar ele em evidência. Vai ficar 2A ao quadrado B mais AB quadrado. Certo? Aí eu vou tratar, ó, essa parte com essa daqui. Mais A ao quadrado B mais B ao quadrado A. Mesma coisa, ó. Certo? Mais A ao cubo B ao cubo. A gente tem aqui, ó, 2 desse daqui mais 1 desse daqui. Vai ficar 3A ao quadrado. 3A ao quadrado B mais AB quadrado. Mais A ao cubo B ao cubo. Aí fica uma coisa mais ou menos assim. Certo? E aí, na hora que a gente joga lá nas equações, depois vocês podem tentar fazer aí, eu dou como exercício para vocês. Mas vai dar a mesma coisa. 3R ao quadrado mais o segundo termo, por isso que fica desse jeito. Hã? É porque o que foi feito notação científica dentro do parênteses ficou elevado a... Não tem notação. Não tem notação, não. Notação científica é vezes 10 elevado a alguma coisa, tá? Tá? Ó, e aí, pessoal, ó, olha só, compara agora, ó, eu vou até dobrar aqui, ó. Compara essa com essa, ó.
tem o termo de fora, o primeiro ficou elevado ao cubo, mais 3, esse daqui é o cubo mais normal, né? Que eu só tirei daqui, mais 3, esse daqui sem ser elevado ao quadrado, mais o outro elevado ao quadrado, mais esse daqui ao cubo vezes esse cara ao cubo. Por isso que ficou desse jeito. É produto notável depois distributiva. Aí se vocês compararem, ó, acabou ficando do mesmo jeito, né? Só que aqui eu fiz com A e B e aqui eu já fiz com os termos. É isso. Isso, Eduardo. A ideia inicial é essa, tá? Vou deixar isso daqui como exercício e aí vocês tirem dúvida aqui, deixa essa explicação para vocês, tá? Com mais detalhes. E aí no caso aqui, ó, eu vou só continuar, tá? Só para terminar aqui o raciocínio. 4π dividido por 3, rearranjando, vezes R inicial, vai ser igual a 1 mais 3α ΔT mais 3α ao quadrado ΔT ao quadrado mais alfa ao cubo ΔT ao cubo. Como esse termo e esse eu posso cortar, eu acabo ficando com V 4π sobre 3 R inicial 1 mais 3α ΔT. Beleza? E aqui eu posso substituir esse cara aqui pelo volume inicial, que eu estou considerando o raio inicial, e esse raio ao cubo, né? Porque eu tiro ele aqui, ele está em todos os lugares, né? E eu tenho então a equaçãozinha de V igual a V0 1 mais gama ΔT. Ô Thaís, aqui do volume, talvez não peça para vocês. Do superficial eu peço essa demonstração. Do volume é mais chato, concordo, tá? Eu me confundo também, tá? Não estava preparando a aula, eu me confundi também, tá? Tanto que eu errei aqui na conta para vocês, né? Esqueci de considerar o R inicial ao cubo, tá? Mas é aquilo que o Eduardo frisou, né? Isso daqui é só para demonstrar, pessoal, que vocês podem partir sempre do cálculo de dilatação linear para calcular qualquer um dos outros corpos, né, com qualquer geometria, considerando superficial ou volumétrico. Isso, é só fazer isso. Mas no final, o que vocês vão ter que acabar guardando é que o volume é igual ao volume inicial, 1 mais gama, que é 3 vezes o alfa, ΔT. Só isso. Eu só demonstrei para vocês que isso daqui parte disso. Só isso. É bacana. Treina depois, vocês vão ver. É bem legal. Não é 3 vezes o alfa, é alfa ao cubo, né? Não, aqui é 3 alfa. Porque no produtos notáveis aqui, ó, na hora que eu faço a conta, vai sair 3 aqui, ó. Ele vai multiplicar aqui, vai ser 3. 3 vezes o alfa aqui, ó, tá vendo? Então ele é 3 mesmo. Ele é 3 mesmo, tá? Na verdade é no primeiro termo aqui, ó. Nesse termo aqui, ó. 3 alfa ΔT. Tá? É por isso que sai o gama. 3 alfa ΔT. Então são 3 mesmo, tá? Enquanto lá no volumétrico, no superficial, era 2, aqui vão ser 3. Porque a gente está considerando, tem coerência? Porque a gente está considerando 3 dimensões. Então, quando a gente olha para o cubinho, por exemplo, o cubo. Se eu aquecer ele vai dilatar aqui,
ele vai dilatar aqui e ele vai dilatar aqui. Ele dilatou nos 3 lados. Aqui é uma dilatação linear, aqui é uma dilatação linear e aqui é uma dilatação linear. São 3 dilatações lineares. É por isso. Por isso que aparece 3 alfa aí. Entendi. Entendeu? É só você decorar que se aparecer 3 alfa, aí vai aparecer o raio gama que faz o Hulk. Isso. Ou senão, se ele pedir a dilatação volumétrica e deu só um alfa, você tem que lembrar que o alfa você vai ter que multiplicar por 3, porque são em 3 dimensões que você vai considerar. Entendeste? Entendeste a parada? Professor, o senhor pode deixar a folha para copiar? Se quiser, eu escaneio. Eu vou deixar essa daqui, ó, que tá menos bagunçada. É a primeira. Eu esqueci de colocar o R inicial ao cubo. É que a primeira, às vezes, não dá para ver algumas coisas certinho. A outra, como está maior, fica mais evidente. Eu vou escanear, pode ser? Depois eu escaneio isso? Perfeito. Pode ser? Que aí fica melhor. Porque se eu deixar aí pra vocês, às vezes confunde e tal, porque eu esqueci de colocar o R inicial ao cubo lá. Tá? Beleza, pessoal? Mas é só colocar o R inicial ao cubo ali que vai. A conta não mudou. É só pausar a aula e tirar a foto. É só colocar o R inicial ao cubo ali. Eu só esqueci, tá? Mas depois eu escaneio pra vocês e coloco lá essas anotações aí. Tá bom? Pessoal, sobre se precisar de ajuda, fica à disposição. Beleza. Sobre volumétrica, pessoal, a única coisa que vocês têm que decorar é isso aqui. Mas assim, né? Às vezes eu não gosto que vocês decorem, porque, né? Tem que saber de onde saiu. E sai dessa análise aí, tá? No caso, vocês vão ter que analisar aqui, tá? Ó. Beleza? Esse R inicial aqui, ó, ele vai ficar aqui para fora e ele vem ao cubo, porque eu tenho que fazer distributivo e trazer ele para fora de novo, tá? Por isso que ele vem ao cubo. E tem que ser ao cubo, porque o volume aqui da circunferência, esse R é ao cubo, né? Do carro. Tá? Bom, eu não sei se vai dar tempo, hein? Acho que vai. Ó, eu separei aqui 2 exercícios para a gente treinar. Será que dá tempo? Vocês têm aula às 9, né? Às 21. Dá tempo, sim, ó. Então dá tempo. Vamos. Não vai ter aula, não. Vamos fazer aqui, ó. Então, ó, a primeira, é o número 1 aí. Um pino cilíndrico de alumínio. Aí ele dá um beta aí, né? Um beta de 4 vezes 10 a menos 5. Ele tem raio de 20 milímetros. Certo? Então eu estou marcando aqui, mas um raio inicial aqui de 20 milímetros. Depois eu mostro para vocês a marcação. A 20 graus, uma temperatura inicial aqui de 20 graus Celsius. Aqui a temperatura ele deve ser resfriado para se ajustar exatamente no orifício de raio 19,988. Então, eu quero saber uma temperatura final e o raio final é de 19,988 milímetros. Beleza? Você tem que perder os 12. Ó. Opa. Voltei. Aqui, ó. Eu vou fazer de lado, pessoal, porque senão ele fica muito grande. Aí eu tenho medo de perder a linha de raciocínio, tá? Então, o que acontece, ó? Eu tenho um cilindro que tem que ser encaixado num orifício. Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá do eixo para encaixar num rolamento? Então, o cara lá no caso ele esquentava o rolamento para colocar no eixo. A gente vai fazer o contrário, a gente vai resfriar o eixo para diminuir a área dele aqui e entrar aqui no rolamento, tá? O rolamento aqui, ó, tem um diâmetro de 19,988 milímetros, enquanto esse cara aqui, ó, tem 20 milímetros. O problema é esse, ok?
Só que de cara, né, a gente já tem que converter esses 20 milímetros aqui para 0,02 metros. E esse cara aqui a gente tem que considerar todas as casas, né? 0,19988 metros. Beleza? Porque a gente está no sistema internacional, a gente tem que considerar metros. Ok? Pessoal, se a gente tem que resfriar esse cara para colocar aqui, vocês concordam comigo que eu não tenho que ver a dilatação inteira do corpo e só a dilatação superficial daqui, ó. Concordam comigo? O quanto ele vai dilatar aqui no comprimento, pouco me importa. Por isso que eu não preciso ver as 3 dimensões. São só 2 dimensões. Vai ter que caber a ponta disso. Hã? Vai ter que só caber a ponta. Isso, como se fosse caber só a ponta, né? Beleza? Então, se ele vai diminuir no comprimento, pouco importa a gente. E como é que é o cálculo da dilatação? Da dilatação... Ô, meu filho. É menos. Superficial. Dilatação superficial. Vou voltar aqui no slide. A gente fez as nossas demonstrações com base nesse cara aqui. Mas esse daqui, ó, é a mesma coisa, vocês lembram? Então é uma variação na área que a gente vai ter, né? Podemos usar tanto essa daqui quanto essa, não tem problema, né? Mas é que a gente já vai ter uma área final e a gente quer calcular esse ΔT aqui. Então eu acho mais fácil fazer por aqui, beleza? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Vou voltar para cá e voltar para cá. Então a gente tem um ΔA igual a um A inicial vezes um beta vezes ΔT. É a mesma coisa, tá? A gente só deixou ele fechado. Vamos abrir. Bom, o que a gente precisa aqui primeiro? Calcular as áreas. Área final e área inicial. Ok? A área inicial aqui... deixa eu colocar... a 0. A área inicial, como nós estamos considerando aqui um círculo, né? Esse círculo aqui, eu vou ter que fazer πr ao quadrado. E esse daqui é o raio inicial. O raio inicial nosso é de 0,02 metros. Aliás, o diâmetro inicial, né? O raio inicial vai ser 0,01. Então, nós vamos ter π vezes 0,01 ao quadrado. E essa área inicial aí, ó, nós vamos ter que fazer esse π vezes o 0,01 ao quadrado, nós vamos ter um... Não, peraí. 0,01 ao quadrado vezes π. 0,02 quadrado. Opa, peraí. Vezes π. Nós temos uma área aqui, ó. πr ao quadrado. 3,14159 vezes 10 a menos 4 metros. Beleza? E também a área final, a gente calcula do mesmo jeito. Final ao quadrado, só que aqui, esse cara aqui vai ser esse dividido por 2. Ó, 0,019988 dividido por 2, que é o raio, ao quadrado, vezes π. Vai dar um... Ô, Raul. Oi. Ali não é 0,02? Você colocou 0,01? Mas aqui é o diâmetro, né? Ah, tá. Esse é o diâmetro. Eu dividi por 2 para ser o raio, tá? E isso daqui, ó,
essa área final vai acabar sendo, eu fiz a conta aqui, 3,13782 vezes 10 a menos 4 metros. Beleza? Não. Aonde você se perdeu aí, Richard? Na verdade, você nem perdeu. É porque agora você vai ter que tirar um do outro, não vai, pra saber? Mas a gente vai colocar na equação aqui, né? Mas a gente vai tirar um do outro aqui, né? Beleza. A gente vai acabar tirando um do outro dali. Tá? Então, ó, vamos lá. Então, ó, se a gente tem um ΔA aqui, nós vamos ter uma área final menos uma área inicial. Igual a uma área inicial vezes um beta, temperatura final menos temperatura inicial, correto? Eu só abri essa equação aqui, ó, para a gente entender o que a gente está fazendo. Porque quem a gente vai ter que calcular é essa temperatura aqui. Ok? Olha só, vou substituir os valores aqui. Aliás, vou passar para cá primeiro, ó. Área final menos área inicial dividido por área inicial vezes o beta, tá? Porque esses dois estão multiplicando. E esse menos temperatura inicial que a gente já sabe vai passar para o outro lado como mais uma temperatura inicial. E isso daqui é igual à nossa temperatura final, que é o que a gente quer calcular. Ok? Então eu vou ter aqui, ó, área final menos área inicial. Eu já vou fazer a conta aqui, ó. Área final 3.13782 exp menos 4 menos área inicial 3,14159 exp menos 4. Eu vou ter aqui um menos 377 elevado a menos 7 dividido pela área inicial 3.14159 exp menos 4. Opa! Desculpa. Área final 3.13782 exp menos 4 menos 3,14159 exp menos 4 dividido por essa multiplicação aqui, ó. Área inicial 3.14159 exp menos 4 vezes o beta, que é 4 exp menos 5. Menos 30. Estão vendo? Ó? Menos 30 mais 20. É a temperatura final. Menos 30 mais 20, essa temperatura final vai ser menos 10 graus Celsius. Então, a temperatura que eu vou ter que abaixar para esse cara aqui chegar nesse diâmetro, eu vou ter que partir de 20 graus para menos 10. Conseguiram pegar aí? Não. Aonde se perdeu, Richard? Não foi nem perder, não, senhor. Você foi fazendo a conta aí, mas não deu para entender muito bem o que está acontecendo, não. Tá, então ó, vamos fazer de novo. Vamos lá, ó. Passo a passo é melhor, Raul, se puder fazer. Tá, vamos fazer de novo. Você mete a calculadora aí, tem coisa que eu particularmente não sei mexer na calculadora. É porque como tá muito número pequeno... tem que ir calculando e anotando no papel pra gente acompanhar. Ah, tá, beleza. Então vamos lá, eu vou anotar de novo os dados, tá? O meu beta é 4 vezes 10 a menos 5. O meu raio inicial, desculpa. O meu diâmetro inicial é de 20 milímetros, que eu falei aqui que é 0,2 metros. Certo? E isso daqui, o raio inicial, acaba sendo 0,01 metros. A temperatura inicial, conforme o problema deu, é de 20 graus Celsius. A temperatura final é o que eu quero calcular.
E o diâmetro final é de 19,988 milímetros. Convertendo isso daqui para metros, eu vou ter 0,01988 metros. E o raio final acaba sendo isso daqui dividido por 2. 0,019988 dividido por 2. Vai dar esse númerozinho aqui, ó. 9,994 vezes 10 a menos 3 metro. Esse é o raio final, ok? Que ele deu o diâmetro. Até aqui, tá beleza? Beleza. A minha dúvida é, o valor que está pedindo lá no exercício é que chega o mesmo valor, o mesmo diâmetro do rolamento, certo? Isso, ele tem que chegar no mesmo diâmetro do rolamento, tá? Porque se ele tivesse que entrar dentro do rolamento, teria que ser menor, né? Menor ainda, ele só está pedindo para você calcular aí o diâmetro que vai entrar no rolamento ali, vai ter o mesmo tamanho, certo? Teoricamente ele entra lá dentro do rolamento, tá? Beleza? Beleza. Tá. Então, ó, até aqui ó, eu só coloquei dados, tá? Aí dei uma tratada nos dados aqui. Tá aqui. Beleza? Bom, como eu estou falando de uma diferença de área, né? Então, como eu falei aqui, ó, o eixo tem que entrar no rolamento. O quanto ele vai dilatar no comprimento não me interessa muito, só me interessa o que ele vai dilatar na área. Ok? Bom, pessoal. Então, ó, eu vou considerar somente a dilatação na área. Então, o meu ΔA, que é a variação na área, é igual a uma área inicial vezes um beta vezes ΔT. Ô Raul, onde é que você pegou isso? Da mesma equação aqui, ó, de dilatação linear. Eu só considerei área. Aqui, ao invés de ΔL, eu coloquei um delta de área. Ao invés do alfa, eu coloquei um beta, que é o coeficiente de dilatação térmica, mas para superficial, né? E ao invés do L0, eu coloquei um A0, que é a área inicial. Beleza? É só isso, tá? Bom, então olha só, pessoal. A gente vai precisar aqui, ó, se a gente destrinchar isso, área final menos área inicial é igual a área inicial vezes um beta vezes uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Porque esse cara aqui, ó, é isso, tá? Temperatura final menos temperatura inicial. E esse cara aqui é a área final menos área inicial. Por isso que eu abri. E como eu quero achar essa incógnita, eu vou ter que jogar as variáveis de um lado para o outro. Entenderam? Por que eu fiz isso? Entendemos não, senhor? Não? Não, acho que tô falando por todo mundo aí que tá com vergonha, mas não deu pra entender. Pra achar o delta, o senhor fez a temperatura final menos a temperatura inicial? Não. Aqui, ó, é dessa equação aqui, ó. Eu parti dessa. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que o L... Porque aonde você tá mostrando aí, tá vendo? Começa no alfa, certo? Você trocou pelo beta. Mas aí lá na questão você troca o lado, eu sei que na multiplicação não importa, vai fazer multiplicação aí, pode colocar onde quiser, né? Então vamos trocar aqui de lugar. Tá aqui então, ó. Tá aqui, troquei de lugar. Olha lá, ó. Vou colocar aqui, ó. Agora ficou igual o desenho. Isso. Ao invés do ΔL, eu coloquei um ΔA. E ao invés do L inicial, eu coloquei uma área inicial. A área inicial. Só isso. Depois o ΔT. Isso. Mas como é multiplicação, você pode pôr bagunçar quem quiser ali, galera. Eu só lembrei do outro lado lá. Tá? Mas confunde mesmo. Normal. Então, ó.
Voltando aqui. Eu abri esse ΔA e esse ΔT. Vocês entenderam por que eu abri esses dois caras? Entenderam ou não? Se não falar, eu vou passar. Por causa que é o final, não é, professor? Se vocês não falarem, eu não entendi, eu vou passar reto. Certo? Você tem que falar aí pra mim. Ou escreve. Agora eu entendi. Ah, bom, então vamos falar aí, gente. Pelo amor de Deus. Não chego no final lá, não entendi. Mas não entendeu aonde? Ah, não entendi nada. Ó, aqui, ó, é porque é variação. Variação do delta aqui, pessoal, é o final menos o inicial. E para que eu estou abrindo a equação? Porque ele pede uma temperatura final. E ela está aqui, ó. Ok? Até aí tá beleza? Tá sim, professor. Tá. Então, ó. Todo mundo tem dúvida. Se vocês não perguntar nada, pô, aí não vai ter jeito, né, meu? Ó, então, ó. Essa equação aqui me mostrou, pessoal, que eu vou ter que calcular a área final e a área inicial. Porque eu não tenho. Ele só deu o valor de diâmetro aqui, tá vendo? Ó? Ele só deu o valor de diâmetro. Então eu vou calcular essas áreas antes de voltar para essa equação. Tá bom? Então vamos fazer isso. Ó. O cálculo da área de uma circunferência é πr ao quadrado, não é? Lembram dessa? E aí eu vou calcular primeiro a área inicial. A área inicial é quando ele está numa temperatura de 20 graus Celsius. E é essa daqui, ó, com o diâmetro de 20 milímetros, que a gente achou o raio de 0,01 metros. Então, vamos substituir. Essa área inicial vai ser π vezes esse raio de 0,01 ao quadrado. Eu vou fazer a continha na calculadora, ó. Porque é número muito pequeno, né? Shift π, porque aqui ó, no meu exp tem um π, vezes 0,01 ao quadrado. Ô meu filho, sai daqui. 0,01 ao quadrado. E isso vai dar lá, ó, 3,14159 vezes 10 a menos 4. 3,14159 vezes 10 a menos 4. Beleza? Isso, claro, metros quadrados. Até aqui entenderam, pessoal? O que eu fiz? Sim, perfeito. Sim. O Raul, usando assim a calculadora, mostrando desse jeito, eu consigo entender melhor. Ah, é? Então a papagaiada foi minha aqui de eu não ter mostrado, né? Porque eu fui fazendo as contas, achei que vocês estavam entendendo. Mas beleza. Então eu vou mostrando, tá? Desculpa aí. Vou calcular agora a área final. É a mesma equação. Eu só vou mudar o raio aqui. π vezes o raio final ao quadrado. O π vai continuar. O raio final é esse númerozinho aqui, ó, bem pequenininho. A gente calculou, tá vendo? 9,94 vezes 10 a menos 3. Então vai ser 9,994 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Então, ó, vou fazer de novo. Ó. π vezes 9,994 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. E isso vai dar 3,13782, 5 casas também, vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Beleza, pessoal? Então, olha só. Eu calculei essa área inicial e essa área final dessa equação aqui que eu estou precisando. Só que eu preciso tirar o valor da temperatura final. Então vamos isolar essa incógnita antes de colocar esses números, porque senão depois fica muito grande a equação. Fica chato da gente fazer a conta. Então, ó,
O AF menos o A inicial, eu vou deixar do lado de cá. O beta que está aqui multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. E vou fazer a mesma coisa com a área inicial, porque ele está multiplicando o beta. Os dois não podem separar. Então vai ficar beta vezes A inicial. Certo? Nós ficamos com temperatura final menos temperatura inicial. Como a gente quer encontrar a temperatura final, eu vou passar essa temperatura inicial, que é negativa, para o outro lado. E ela vai acabar ficando positiva. E aí eu acabei encontrando um termo para cálculo da temperatura final, que é o que a gente quer. Até aqui, pessoal, o arranjo que eu fiz da equação. Pegaram aí? Beleza, tudo certo. Pegaram? Richard? Perfeito. Não peguei, não. Ó, olha só, ó. O que eu fiz? Eu calculei as áreas porque eu sabia que eu ia ter que usar. Certo? Só que o exercício pede para a gente calcular a temperatura final que o eixo tem que ficar para encaixar no rolamento. Então, ó, quando eu tratei essa primeira equação aqui, que eu abri os deltas, eu vi que... Só voltou lá em cima. Isso. Eu vi que eu vou ter que isolar a temperatura final. Então, olha só o que eu fiz, Richard. Eu peguei o beta vezes a área, que estavam multiplicando toda essa parte aqui, e taquei para o outro lado, dividindo. Você lembra? Que quando eu tenho multiplicação, aqui também tem uma multiplicação, ó. Isso, aí você passa para lá dividindo. E como está multiplicando o F, passa para lá dividindo também. Não, aí, o TF aqui, ó, não, sobrou... Vezes o A inicial tem que ir para lá dividindo também. Isso, exatamente, porque ele também está multiplicando. Ok? Uhum. Sobrou a temperatura final menos a temperatura inicial. Só aí, isso que quando sobrou. você quer saber só a temperatura final, você tira a temperatura inicial do lado que está negativa, ela vai ficar positiva. E está aqui. Isso. Aí, igual a temperatura final. Aí vai ficar a fórmula, depois é só substituir todos os números. Agora a gente só substitui. Vamos substituir agora? Olha só. A área final é essa daqui. 3,14159 vezes 10 a menos 4. Menos 3,13782 vezes 10 a menos 4. Dividido. Quanto que vale o beta? 4 vezes 10 a menos 5. E o A inicial vale 3,14159 vezes 10 a menos 4. E a temperatura inicial é 20. E isso daqui vai ser igual à temperatura final. Ok? Então eu vou fazer... o calculador. Agora eu vou fazer o termo de cima só. Tá? Ó, estão vendo aqui, né? 3,14159 ESP-4 menos 3,13782 ESP-4. 3,77 ESP-7. Estão vendo? Então, vou colocar aqui, ó. 3,77 vezes 10 a menos 7. Dividido por 4 ESP-5 vezes 3,14159 ESP-4. Dividido por isso. 1,256636 vezes 10 a menos 8. Beleza? Mais 20. Isso daqui é igual à temperatura final. Agora, ó, eu vou fazer 3,77 ESP-7 dividido por 1,256636 ESP-8. Vai dar isso daqui, ó. E na verdade, desculpa, isso daqui, ó, é menos 2, né? É negativo, vai dar menos 30. Aqui menos. Vai dar menos 30.
Menos 30. É porque eu esqueci de colocar um sinal de menos aqui, tá, pessoal? Desculpa, hein? Desculpa. Na verdade, isso aqui é o contrário, né? Isso aqui é o contrário, tá? Aqui em cima. Vai dar menos 30. Menos 30 mais 20 desse termo aqui, eu vou ter menos 10 graus Celsius. E isso daqui é a nossa temperatura final. Ok? Aqui, ó, eu só inverti os termos. Deixa eu colocar certo, porque senão vocês vão copiar aí. Professor, ali no caso é menos 8, certo? É menos 4, deixa o sinal e soma menos 8? Isso. Aí, ó. Aí vai dar negativo, é o mesmo valor, mas negativo, tá? Aqui, ó, ele fez 4 vezes 10 é menos 5 vezes 3,14159 vezes 10 é menos 4. Isso daqui vai dar alguma coisa vezes 10 é menos 9. Mas aí, para simplificar, né, ele muda uma casa e fica menos 8, tá? Por isso fica menos 8 aqui. Porque a calculadora já faz isso direto. Isso, Eduardo. Então quer dizer que a barra vai ter que chegar a menos 10 graus para que a área da seção dela diminua e entre no rolamento. Só isso. Pessoal, entenderam a passagem aqui? Entenderam todas as passagens? Ficou claro para vocês? Entendeu, Thaís? Eu fiz correndo. Eu sei, professor. Chega uma hora que você tem que perguntar, bom, o que a conta quer? Se você souber desde o começo, você já sai fazendo. Você já sai fazendo. Você não pode esquecer o que ele quer, né? Por isso que eu gosto de colocar aqui, ó, as incógnitas que a gente tem. Ok? Beleza? Tá, ó. Eu também vou escanear essa daqui depois para vocês. Eu escaneio tudo, tá? E coloco lá. Eu vou escanear 2 aqui. O volumétrico eu não vou escanear não, porque não tem problema. Não vou pedir para vocês isso não. Então eu vou escanear depois essas continhas que a gente acabou fazendo. E essa daqui que é um dos exercícios. O outro eu vou deixar para vocês fazerem em casa como tarefa, tá? E eu coloco lá a tarefa. Eu não vou me alongar muito, pessoal, porque na verdade a gente tem um combinado aí das aulas não passarem muito de 1h20. Nós já estamos com 1h40, quase 2 horas, né? Paulo? Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Tem algum você conhece no YouTube que a gente possa assistir aulas sobre a calculadora para a gente entender melhor algumas funções? É porque a gente estava conversando no grupo, bastante gente não chegou a usar uma calculadora científica assim, né? E você conhece algum lugar que a gente possa aprender um pouquinho, algumas funções? Ó, eu vou parar a gravação, tá? Para não se alongar muito, porque já está dando 1h40.